Sexta-feira aqui, 5h30, 5h25. 5h30 eu paro e começo a estudar. Estou estudando essa semana das 5h30, 6h30. E tenho feito isso, só que eu já li um pouquinho e desci, fiz café, gato aprontando de madrugada. De madrugada não, me acordou, né? 10 para as 4. Aí amassa pão em mim, aí ronrona e vem ficar junto comigo, né? Tá aqui agora no meu pé, ó. Aqui, deitado aqui comigo, vivendo a vida dos justos. Aí eu falo, agora eu saio, você fica aqui. Aí eu abro a janela, entra um solzinho gostoso, aqui ele fica tomando o sol dele aqui. E é isso. De fato, o gato estar aqui comigo tem me feito uma companhia, tem me feito tão bem, que eu falei, poxa, eu deveria ter trazido ele antes. Foi um presente ter ele comigo, por mais que no começo eu senti que ele sofreu um pouquinho, mas agora eu acho que ele tá se adaptando. E eu também, a ele. Estamos nessa fase de adaptação. Hoje vai ser um dia bem cheio, eu vou lá na casa pegar algumas coisas que falta eu retirar. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês e eu quero compartilhar um pouquinho do que eu tô passando, como eu tenho trabalhado isso na minha mente e o que eu tenho feito, até mesmo para poder inspirar você e entender que você também pode transmutar sentimentos, que você pode também mudar a sua forma de pensar para poder você ter resultados diferentes. E na verdade, é só esse caminho que vai poder te proporcionar essa mudança. Ontem eu tava lendo os comentários do YouTube e sobre o vídeo sobre 2025 e teve uma mulher que comentou lá que ela se sente incrédula, que ela se sente desmotivada e outras ainda comentaram junto e eu entendo perfeitamente ela. Eu quero compartilhar com você aqui uma chave para você entender que a zona desse limbo emocional que ela é conhecida. E o nosso cérebro quer nos manter ali. Ele não quer mudar. Ele não quer mudar. Para ele é muito melhor ficar ali porque é conhecido. A partir do momento que eu decido não vibrar mais nessa energia, que eu decido não ser mais essa pessoa, que eu decido fazer coisas diferentes para sair deste lugar, isso se torna uma ameaça para o meu cérebro. E ele, com o exército dele, que é o nosso subconsciente, que é a maior parte do nosso cérebro, vai levantar guerra contra. E aí que vem os levantes que eu falo, né? E se você não aprende a fortalecer esse cérebro inconsciente, o seu cérebro consciente, que é apenas 5%, que tem só 5 soldadinhos ali, os outros 95 soldados estão aqui, vai o quê? Perder a batalha. Ele vai pra batalha, você tem vontade de mudar, você começa a fazer. Só que aí o levante dos exércitos vem e começa a contar história, começa a falar coisas, faz com que você desista, você vai em busca da dopamina barata e, consequentemente, você desiste. E entenda que esses altos e baixos fazem parte. Mas à medida que você se fortalece e que eu vou compartilhar ao longo desse vídeo para você, você vai entendendo e você vai agindo em prol disso. Então, você precisa olhar para esse desconforto e ver esse limbo, encarar esse limbo. Que merda! Tocou meu alarme aqui para eu estudar. Eu já tô indo, só vou finalizar essa parte e vou estudar e depois eu vou documentar o resto do meu dia para vocês. Você precisa entender que merda que você tá e ser corajoso o suficiente para olhar para toda essa merda que você tá vivendo. Sabe? Você tá se sabotando em relação à sua alimentação? Você tá se sabotando em relação ao seu casamento? Em relação à sua vida profissional? Em relação à sua maternidade? Sabe? Você vai ter vários problemas. Vários. Todos nós temos. Mas a partir do momento que você consegue olhar para todos esses problemas e falar, meu, só eu posso sair desse limbo. Claro que com a ajuda de profissionais, de terapia, de mentorias, de livros, vai facilitar muito mais o seu processo. Mas nenhum deles vai fazer por você. Só que à medida que você usa desses profissionais, desses
artifícios, desses métodos de autoconhecimento, você fortalece os seus soldados e ensina os seus soldados do seu subconsciente, sabe aqueles 95, que é a maior parte, a combaterem esse combate junto com você. Entende? Você vai começar a trazer eles como seus aliados. Você vai mostrar para eles que não é esse perigo todo que eles acham que são. E é um processo. Isso na mentoria a gente trabalha muito profundamente. E é lindo de ver o processo das minhas mentoradas, porque que nem ontem eu tive uma sessão e foi no final do dia, foi minha última sessão, e eu saí dali tão agradecida, até falei para ela, obrigada por me deixar saber. Ela identificou, ela falou desse jeito, eu não vou falar o nome dela, mas ela falou assim, eu encontrei a chechelenta, dramática e vítima. Nossa, quando ela me falou isso, eu falei, pronto. Ela encontrou a chave desses soldados, ela nomeou eles, desses soldados que estão aqui no subconsciente dela, e conseguiu identificar como eles agem, o que eles falam para ela. Porque ela ela contratou a mentoria, só para você entender, só para você ver o poder que esses soldados têm. Ela contratou a mentoria, aí a gente marcou, aí aconteceu uma coisa que foi esses soldados que desenvolveram situações para poder remarcar, remarcamos, fizemos a primeira sessão. Ela falou assim, eu saí de lá cheia de força, porque ali sai um plano para poder ela agir, né? Toda engajada. Mas depois, no dia seguinte, essa energia toda caiu. E eu falei, faz parte do processo. Porque lembra? Só os 5 soldadinhos da frente foram alimentados naquela sessão. Os outros 95, esses aí, eles falam, o que essa louca tá fazendo? É isso que eles falam. O que essa louca quer fazer? E faz parte. Só que aí, à medida que ela foi passando pelo processo daquilo que foi sendo dado, teve outros vales, ela precisou remarcar de novo a sessão, a segunda sessão, e eu falei, tá tudo bem, mas presta atenção no que isso está te trazendo, qual é o convite que isso tá te apresentando. E aí, nessa segunda sessão, eu lembro claramente que eu falei pra ela, olha, essa situação que se apresentou, não vou expor, mas eu trouxe assim, uma situação que o seu subconsciente está construindo para você não agir em prol daquilo que você deseja construir. Beleza. Nós viemos agora 15 dias, aí ela espaçou certinho, viemos para essa próxima sessão, a terceira sessão. 15 dias, aí ela veio com essa fala. Ela conseguiu identificar quem são esses vilões dela. E à medida que eu coloco a luz neles, eu identifico quem eles são, eu consigo diminuir essa fala que eles têm, esse poder que eles têm dentro de mim. E entenda ainda, até falei pra ela, se prepara. Você acha que eles vão ficar quietinhos? Eles não vão, não. Eles vão fazer o levante deles, eles vão continuar. Mas à medida que você continua firme, porque eu falo depois de ver, não tem como desver. Então ela tem agora o conhecimento de que existe nela a dramática, a vítima que gosta de contar histórias para ela. Só que se ela se manter neste lugar, não é o lugar que ela vai alcançar o emagrecimento que ela quer. Não é o lugar que ela vai conquistar o gerenciamento das finanças que ela deseja. Não é o lugar que ela quer para se conectar com ela, para ela recomeçar a vida dela pós-divórcio. Então, ela entendeu isso. E aí agora a gente vai passar por esse ciclo. Aí, inclusive, ontem ela virou para mim e falou assim, eu quero continuar mais um ciclo. Eu falei, claro, eu fico feliz porque eu acho importante isso. Mas também, eu já deixo até claro aqui, eu não quero essa dependência, eu quero mostrar para ela que ela é capaz de fazer esse caminho sozinha. Num princípio, no começo, lembra? Abrir um matagal, se você tem ajudas, vai ser mais fácil. Não que você não consiga sozinha, tá? Você consegue sim, mas eu te falo de mim. Eu precisei de ajuda. Eu fiz terapia, eu fiz cursos, eu fiz mentorias, eu fiz imersões que foram fundamentais para abrir esse matagal.
Agora eu consigo seguir sozinha. Eu penso ainda em voltar para terapia, sendo sincera, mas uma outra abordagem. Até conversei com a minha terapeuta, ela sugeriu essa outra abordagem. Enfim, eu tô analisando ainda, mas aí aqui é questões mesmo por conta da mudança do convênio, ajustes financeiros que eu tô fazendo aqui. Mas eu sei da importância de um profissional que tá de fora da situação te mostrar visões, te desconstruir pensamentos que você tem arraigados lá dessa infância. E é isso, que nem ela trouxe ontem situações, eu falei, olha, a gente precisa tratar isso da sua infância. Ela conseguiu colocar o ex-marido dela no lugar certo. Sabe, é tão lindo ver esse processo. E eu tenho certeza que acho que mais 4 sessões para ela vai ser o suficiente para ela depois falar assim, não, eu consigo seguir. E aí, ela precisar de alguma coisa ou outra pontual, eu vou estar aqui para poder contribuir na jornada dela, ou então até mesmo outro profissional. Porque essa é a ideia. Eu quero que mulheres, elas encontrem a luz delas. E a partir do momento que uma mulher que ela tá conectada com ela encontrou essa luz, essa chama interna, ela ilumina. Ela ilumina, ela passa, ela se cura e é capaz de curar o sistema dela. Ai, gente, é tão lindo. Outra mulher que me trouxe, ainda foi ontem também, só que foi de manhã, mentoria da manhã. Ela me trouxe sobre isso e eu falei pra ela, você tá na sua mão encerrar essa história familiar que se repete. Eu falo, você tá tendo a chance, porque infelizmente essa história lá atrás não puderam paralisar e você precisou passar por esse vale. E um vale, gente, que eu falo que eu não tenho nem ideia do que é. E eu tenho certeza que você que é mãe também não é. De perder um filho. Nossa, me arrepio todinha. Veio na primeira vez que ela falou pra mim assim, eu não tenho força, eu não tenho coragem. Eu falei, o quê? O quê? Eu falei, mulher, o que você passou? O que você passou? Enfim, gente, essa história é muito forte. E eu quero falar sobre isso porque na sessão ela trouxe até mesmo se comparando, né? Quando ela tava passando diante do vale da morte da filha dela, né? Que foi uma doença, enfim, não vou expor também detalhes. Aconteceu algo muito específico nela junto com isso, com essa situação. E ela hoje, ela fala assim, eu queria ter tido uma força para me posicionar. Aí eu virei para ela e falei assim, é injusto com você fazer esse tipo de comparação. Porque hoje você tem um entendimento que naquele momento você não tinha nem condições de ter essa visão. E eu falei isso para ela, falando para mim também. Porque, sendo muito sincera com você, eu me julgo e me culpo no meu processo de divórcio eu não ter trazido os meus filhos comigo. Eu volto lá atrás, eu olho para a situação, eu entendo por que eu decidi isso. Mas ainda assim eu me culpo, porque eu imaginei que seria uma coisa. Só que depois, quando eu fui para a prática, acabou acontecendo outra. E eu abri um espaço para acontecer coisas que não precisariam acontecer. Mas é aquilo. Eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje. E aí eu falo, que eu falei para ela e falo para mim mesma. A gente precisa aprender a se acolher e agora agir diferente do que a gente agiria, porque agora a gente tem esse entendimento, né? E é o que eu venho fazendo e eu tenho certeza que ela também vai colocar em prática, fruto do que eu venho mostrando para ela nesse caminho que ela pode percorrer, um caminho de leveza, alegria, aceitação e protagonismo, sabe? Amor próprio. É isso. Agora eu vou estudar porque ó, já são 5h40. Passei 10 minutos. Deixa eu ir e a gente se fala. Vou documentar esse dia com você. Você quer ficar comigo? Então, continua. Treinão concluído com sucesso! Olha, ficando com o dedo na frente. Deu 40 minutos de treino de perna e mais 30 minutos de escada. Então deu 1h10, né? 1h10 de treino.
E aí, o que eu quero te falar diante disso, gata? Presta atenção. Tem uma frase que o Pablo Marçal usou e que eu concordo muito com ele. O velório só acontece enquanto o defunto tá lá. Se o defunto levanta, acabou o velório. Você precisa levantar, minha amiga, e encerrar esse velório que você vem vivendo aí na sua vida, parada, e entender e se conectar com os benefícios que o exercício físico vai te trazer. Não é só pra você ficar gostosa, não. Eu também quero ficar gostosa, mas é pra sua longevidade, é pra sua velhice, é pra você poder ir e vir. Mata esse leão. Eu recomendo que você comece logo cedo, mas se não dá na sua agenda, encontre o horário e seja muito fiel em cumprir os combinados que você tem com você mesma. É você primeiro. Ninguém vai fazer nada por você. Ninguém vai lá te salvar. Se você não fizer a sua parte, você tá se abandonando cada vez mais. E aí o que eu quero te dizer diante de tudo isso? Porque eu sei que a vida acontece. E eu falei isso ontem para uma mentorada minha. Ela é advogada e aí ela treina à tarde. E aí teve um dia que ela foi treinar e aconteceram algumas coisas e a voz. Eu falo que a voz é a pior, tá? É a maior vilã que você tem que vencer. Dia a dia. E à medida que você cumpre os combinados, essa voz cada vez mais diminui. Ela não vai deixar de existir, tá? Ela vai voltar. Mas ela vai ficar cada vez mais fraca. Se acontece alguma coisa que é urgente, entendeu? Porque acontece. Na nossa vida vai acontecer coisas urgentes, coisas circunstanciais. Faz parte da vida. Sentou um problema no seu colo e é urgente. Você vai ter que furar o treino. Você vai fazer 10 minutos de dar uma volta no quarteirão. E vai fazer isso por você. Porque 10 minutos não vai alterar nada, tá? E se você estiver numa situação, num local que você consiga fazer 10 minutos ali, você faz ali mesmo. Por quê? Você vai estar cumprindo um combinado com você mesma. Você vai falar... Eu não pude fazer minha 1 hora, meus 30 minutos, enfim. Mas eu fiz meus 10 minutos por mim. E você vai se agradecer por você ter feito este movimento neste dia. Porque você cumpriu com o que é inegociável para você. Você precisa deixar claro na sua agenda, nos seus horários, o que é inegociável para você. E o seu treino, o seu cuidado com você, o seu tempo de silêncio, o seu tempo de meditação, o seu tempo de se observar, tem que estar reservado aí. Por isso que eu acordo mais cedo, por isso que eu indico dessa maneira, mas é aquilo, não tem uma fórmula certa. Você vai desenhar o que faz sentido para você. Eu noto que as mulheres que passam com a minha mentoria, elas conseguem desenhar essa rotina e estão se encontrando nesses horários, né? E construindo esses horários que fazem sentido. E essa é a chave dessa construção. E suportar o processo. Né? É sobre você suportar as porradas que você vai levando ao longo do processo e não desistir, entendeu? É continuar firme, forte, presente. Agora que eu preciso tomar banho, que eu tenho que ir lá pro condomínio, tenho que fazer um monte de coisa, tenho que fazer almoço ainda. Ai, senhor, os meninos vão almoçar, tenho que fazer estrogonofe, já tô com o arroz pronto, mas vou fazer rapidinho. A gente se encontra ao longo desse dia lindo. Depois da academia eu fico como? Plena, né? Feliz. Que cante não de bola, que cante de alegria, tá? Porque bola eu não tô não, tô encontrando meu shape, viu, gente? Confesso pra você que eu tô encontrando quero até dar uma ideia aqui. Eu vou colocar um grupo aqui pra você entrar. Entra aqui nesse grupo, no WhatsApp, e na qual eu vou enviar conteúdos lá diários e também avisar sobre os vídeos que eu solto aqui no Instagram ou no YouTube, enfim. Eu quero que você entre lá, porque eu quero propor um desafio pra gente, de 7 dias, que aí eu vou fazer gratuito, tá? É gratuito, mas entra no grupo e aí a gente vai conversando por lá também, tá bom? Vou deixar o link aqui embaixo. Cheguei aqui em casa, que agora o rapaz vai vir pra desmontar os móveis, né? E eu tava ouvindo uma música linda, um louvor. Pode até colocar depois na sua playlist pra você ouvir. Deus Coloca o Chão, chama. E aí, deixa eu virar pra mim. E a música, ela fala... literalmente isso, quando você coloca o pé, Deus coloca o chão. E é lindo o louvor, e tem uma passagem, uma parte da música que o pastor Dave traz uma palavra profética pra gente. E, de fato, essa casa foi isso. A construção dessa casa foi isso. Nós colocamos o pé e Deus colocou toda a provisão. Toda essa fase que eu venho vivendo na minha vida foi fruto disso. Eu coloquei o pé e Deus colocou o chão. Eu nunca
eu nunca tive dúvidas que Deus estaria comigo nas minhas escolhas, nas minhas decisões, me direcionando. E foi um processo que eu precisei fazer umas pazes com Deus, porque por muitas vezes eu me julguei errada de querer o divórcio, né? E eu entendi ao longo dessa jornada que Deus me ama além do divórcio, tá? E aí aqui eu quero até mesmo compartilhar com você que toda decisão, ela machuca sim, é dolorido. Só que você vai ter a dor da escolha ou a dor de permanecer num lugar que você não tá mais feliz. É sobre isso. E vão ter consequências, todas as escolhas nossas têm consequências, tá? Positivas e negativas. Então, quando eu fiz a decisão de sair, eu colho consequências de tudo que eu fiz. Mas eu hoje, olhando para a Michelle de hoje, a paz que eu sinto, a conexão que eu tenho comigo, a luz que eu sinto aqui dentro de mim, a paz, a alegria, não tem preço. Então, eu acredito muito nesse processo, que é um processo que eu tô vivendo. E eu tô colocando o pé e Deus vem colocando o chão. E é isso que você precisa acreditar, confiar e agir. Você não precisa estar pronta para agir, você precisa caminhar. E à medida que você caminha, o caminho se abre. Vamos entrar lá? Passa um filme, sim. Entrar. Lembrar de tudo, né, que a gente viveu aqui. Muita coisa boa, muita coisa boa mesmo. E é isso. É ser grata pelas coisas boas. Vou tirar esse painel aqui, ó. Vai lá pra casa. Tem um outro lá embaixo. E é isso, olhar pra tudo isso. E aí tinha um comentário de vocês aí no meu vídeo daquele de 2025. Teve uma mulher que foi vir e falou assim, ela morava numa casa muito grande. Vocês acham que ela vai querer uma casa pequenininha, um apartamento? Porque a sugestão de vocês era que eu comprasse um apartamento pequenininho. Posso te falar uma coisa? De fato, eu morava numa casa de mais de 480 metros quadrados. Uma casa muito grande mesmo. Na qual eu fui muito feliz, de verdade. Na qual eu colecionei lindas memórias, que eu vou carregar para sempre aqui dentro de mim. Mas eu sou tão feliz quanto hoje numa casa de 100 metros quadrados. Antes eu tinha um carrão importado. Hoje eu tenho um carro popular, manual. E eu sou tão feliz quanto. E a questão toda, sabe qual é? Não é a casa, não é o carro, não é, gente, não é. É a paz que você sente, a alegria que você tem dentro de você independe dos seus bens materiais. Claro que não vamos ser hipócritas, que uma casa dessa, que nem a piscina que eu tinha aqui, com jacuzzi, água quentinha, proporcionou muitas memórias. Putz, como a gente se divertiu nisso tudo. Mas não significa que eu não possa ser feliz de outras formas. E eu tô descobrindo isso. Você consegue entender que não é a casa? Não adianta eu ter essa casa e não ter a alegria de viver aqui dentro. Entendeu? Pegou a chave aí? E como eu disse já no outro vídeo, que eu falei sobre entregar a casa, fazer esse processo de entregar, eu venho entregando dessa forma, assim, com muito amor, com muita gratidão. E é o que eu desejo para que eles sejam muito felizes mesmo. Que eles possam colecionar lindas memórias aqui, assim como a gente colecionou. E é isso, sabe? É você soltar com amor incondicional, com gratidão e confiar. Eu não sei o dia de amanhã, gente, eu não sei. Mas eu sei no agora, como eu me sinto, a energia que eu tô vibrando de amor, gratidão, sabe? Então é isso. É sobre isso. Se você se policiar em relação às coisas que você tá fazendo, de você vibrar nessa energia, a paz que você busca, você encontra. Consegui desmontar os móveis, voltei, trouxe o carro carregado com um monte de coisa pra casa, entendeu? Já pus lá pra dentro também. Agora eu vou arrumar agora aqui o espaço pra poder receber as coisas mais tarde, né? Que eu tenho que deixar espaço livre, porque o rapaz vai vir montar amanhã os móveis. E agora eu tô adiantando meu almoço. Eu achei que não ia dar tempo, mas deu tempo. Não vou precisar comer fora. Então eu tô fazendo um franguinho aqui pros meninos, né? Vou fazer estrogonofe, só que não tem creme de leite, então eu vou passar no mercado. Já ralei uma abobrinha aqui pra mim, tá? Vou comer com carne moída, vou fazer ela refogadinha com carne moída, ó.
Que delícia. Arrozinho já tinha pronto. Então, a carne moída eu tirei do freezer, né? Que eu falo que quem congela sempre tem, né? Se der tempo eu faço uma saladinha. Mas foco aqui na comida pra poder dar tempo pra poder passar no mercado, pegar algumas coisinhas que eu quero pro final de semana pra gente comer. Eu já fui ontem, mas aí agora eu vi que falta o creme de leite, eu quero pegar repolho também pra mim. E melancia. Ai, deixa eu dar essa dica pra vocês. Melancia. Tá com aquela larica de doce? Melancia. Come melancia porque é pura água. Vai te deixar até empachada, mas a gente tem que trabalhar com a gula também, hein? Não é pra trabalhar pra ser gulosa, pra ficar empachada não, tá? Mas a melancia, ela é uma excelente aliada pra gente que quer emagrecer, pra poder tirar aquela larica do doce e comer uma coisa gostosa, né? Falo que fruta é gostoso. Melancia e melão. Ó, o melão tá até aqui picadinho, ó. Tá acabando também, vou trazer mais um. E aí, esse aqui, ó. Agora tá bom já. Amo abacate, gordura boa. Nossa, eu como abacate em todas as combinações. Ovo com abacate, carne moída com abacate, frango com abacate. Eu sou a fã. Você gosta de abacate? Me conta, você gosta de abacate? Cozinhei frango aqui, ó. Coloquei 2 peitos e 4 sobrecoxa. Gente, fica muito mais gostoso quando você desfia o peito com a sobrecoxa. Dá um sabor, dá um talento. E aí essa água que sobra aqui, ó, você acha que eu jogo fora? Vou fazer inclusive um risoto com meus filhos, que eles amam, com essa água aqui. Então a gente aproveita tudo. Depois à tarde, quando eu chegar, vou mexer aqui pra desfiar esse frango. Já tô... O estrogonofe deles com milho já terminei. Agora eu tô fazendo a minha abobrinha também, que a abobrinha aqui é só um sustinho, né? Que ela já dá até pra comer crua. O frango eu já dei uma beliscada, quebrei meu jejum. Vou experimentar, tá uma delícia. E agora eu vou lá. Vamos lá no mercado pegar as coisinhas que faltam e as frutinhas. E o bonito tá cheirando tudo agora ali, né? Tava no descanso dos deuses. Dormiu a manhã inteira. Porque me acordou, né? 4 horas da manhã, ficou lá no... Né? Você lembra que eu tô falando a cara dele. Ele sabe que eu falo dele. Agora tá cheirando todas as coisas que eu trouxe um monte de sacola, tava lá cheirando pra poder avaliar. É isso, hoje vai ter que ficar preso à tarde, porque quando os meninos vierem trazer a cama e os móveis. A gente veio pro shopping pra comprar um presente pra quem? Pro pai, Dia dos Pais. Olha ali, vai. Não tem vergonha, gente. Essa é real. A gente veio aqui na Zara pra ver algumas coisas, mas como diz o Felipe, droba, como que é? Dobra e passo pro próximo. Por quê? Um fila gigantesco. Então vamos lá. Fala um oi pra galera e fala o que a gente veio fazer aqui. Para de se jogar. Eu vim comprar o presente do meu pai ver tênis. Então Ele veio comprar Bob Goods. Cala a boca, seu gordo. Vamos. Você viu? Viemos numa brincadeira do morango aqui, de estilingar isso aqui. É mais difícil do que a gente imaginava. Os meninos acharam que era facinho, vai. Eles não acertam nada, meu filho. É isso. Faz direito, Gabriel. Seu irmão vai fazer do jeito certo lá, ó. Aí errou. Olha, que coisa mais difícil andar sozinho. Aí, ó. Olha lá como o amigo acertou. Olha como ele fez. Ele, ó, foi estiringando pra trás, vai. Aê, agora pegou o jeito. Eu já aprendi que não dá. Vai, Bibi. Deixa eu aprender. Olha aqui, Felipe. Só não pode errar Ele acertou o morango no morango. O morango no morango. Eita! Gabriel, onde você tá? Se enfiou aqui, ó. Esse aqui que teve a ideia, né? O mestre. Pra pegar o travesseiro. Olha lá. Deu até calor, né, Felipe? Vambora, vai, gente. Pra gente passar lá e pegar o chocolate. Vamos. Pode ser. Cadê sua blusa, Gabriel? Gabriel, dá um cabelo aí dele. Um cabelo como? Eu vou embora e vou deixar vocês aí. Vai. Vambora.
Ó, eles brincaram e ganharam o bolinho da Ana Maria. Vamos lá escolher um Hot Wheels e vamos, né? Não, 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 não. Vai pular, não. Você vai pegar um ratinho também? Olha o meu, você viu o meu? Eu vi. Vamos, tipo... Peraí, você quer uma? Tchau, Gabriel. Tchau, Felipe. Beijo, abraço, fui. Vou olhar o preço dos lençol ali. Solteiro, se tem branco. Segura aí, ó, os 2 travesseiros. Eu gosto de liso. Não gosto de lençol estampado. Nada, só tudo estampado. Ah, tem um da Teca ali. Mas aqui é cama queen, isso aqui é pro meu. Pra pela internet mesmo. Viemos aqui na PB Kids, que eles querem escolher um carrinho ali, ó. Estão sentados no chão olhando todos os Hot Wheels. Achou? E aí, Fê, achou algum? Oi, gente. Quero finalizar nosso vídeo, que vai pro ar hoje, inclusive. Tava escutando o louvor que eu falei pra vocês no carro. Hoje eu acordei bem xixelenta, e aí eu quero até compartilhar com você. Por quê? Porque a minha casa tá toda fora de ordem. E essa ordem externa tá refletindo na minha ordem interna. E aí isso me deixou bastante incomodada, né? Bastante... me tirando um pouco do eixo, sabe? Aí ontem a gente foi no shopping, acabou que a gente não conseguiu escolher nada lá, acabei escolhendo outra coisa que eu vou comprar hoje, enfim. E aí eu quero te mostrar que nos momentos que a gente se vê com essa desorganização externa, vem para dentro da gente e a interna também vai para fora da gente. Então, o quanto é importante a gente olhar para isso e encontrar esse caminho do meio, um caminho onde você consiga ser constante, onde você consiga entender o que é importante para você, onde você consiga entender os seus princípios e seus valores. E esse processo de autoconhecimento é um processo ad eterno, né? Que a gente vai passando, a gente vai vivenciando e as coisas vão acontecendo, ciclos vão se encerrando, situações vão mudando para que o novo entre, né? E eu falo que a gente, nesse processo de autoconhecimento, a gente precisa aprender a se despedir de versões nossas que, por muitas vezes, a gente nasceu e cresceu com elas, né? E foi muito isso hoje a minha meditação de manhã, de eu entender que eu acolho a minha criança, acolho a minha adolescente e sigo como adulta e sigo como uma mulher que está construindo uma vida intencionalmente, sabendo aonde ela quer chegar, né? Então, o quanto é importante isso. E vão ter os deslizes, vão ter as quedas, vai ter quedas emocionais, você vai errar, você vai... E aí, como que você olha para isso? Você olha para isso e recomeça. E outra coisa, uma coisa que eu falo isso muito para as minhas mentorandas, que nem eu tô com um turbilhão de coisas para fazer. A minha to-do tá grande. Mas aí eu falei assim, eu vou olhar um dia de cada vez, né? Então, porque pela minha to-do ontem eu não sairia com os meninos, não faria alguma coisa. Que nem hoje, tá frio, eu me planejei para sair para correr cedo, mas tá garoando. Então, já mudei o plano, vou pra academia. Mas eu tenho que voltar logo porque o rapaz vai vir montar os móveis. Ele montando os móveis, eu vou conseguir colocar as coisas em ordem, né? E aí eu começo a arrumar algumas outras coisas. Esse externo que tá me causando, vendo? Bagunça. Que tá me causando um desgaste. E aí eu olhar um dia de cada vez, sabe? Porque se eu olho todo, eu paraliso. E aí tem várias coisas acontecendo, né? E uma coisa que eu queria também compartilhar com vocês, que na verdade eu vi isso no Instagram, sobre o Dia dos Pais, né? E foi uma decisão minha, na verdade eu já tinha pensado nisso, antes mesmo de ter visto o post, e eu já essa semente já tinha sido lançada no meu coração, por quê? Porque eu já tinha aprendido de que a gente precisa dar aquilo que a gente quer que reverbere no mundo. Amor,
coisas boas, sentimentos bons. Então a gente precisa ser a primeira pessoa a reverberar isso para que a gente possa ver isso e atrair isso para a nossa vida. E aí eu já tinha pensado sobre isso, sobre o presente do Dia dos Pais. Só que aí vem a Michele Carnal, que no Dia das Mães nem parabéns recebi, não recebi nada. Eu falei, não vou gastar dinheiro com isso não vou mexer com isso não. Mas aí eu lembrei disso, desse princípio que eu tenho. E aí eu vi um post de uma psicóloga falando sobre isso, da importância de você mostrar para os seus filhos o papel do pai e vice-versa, né? E que se a gente não pode investir um presente, um dinheiro, um valor, que a gente estimule nosso filho a fazer algo pelo pai. Eu posso investir um valor. Então eu falei, eu vou investir um valor. E aí eu fui falar para os meninos, o que vocês querem comprar? Eu acredito que a gente precisa presentear o papai. Eles me olharam assim, né? E aí eles foram falar, tá, vamos sim, vamos. Ficaram felizes com isso, sabe? Num primeiro momento se surpreenderam e depois eles entenderam o contexto. Porque aí eu expliquei para eles, eu falei assim, filho, a mamãe e o papai não é mais marido e mulher, mas ele é o papai de vocês e ele é muito importante na vida de vocês. Então a gente precisa reconhecer isso através de um presente, através de uma linguagem de amor, que pode ser um presente tanto comprado quanto feito por vocês. Mas aí a mamãe decidiu destinar uma verba para vocês comprarem algo para o papai. Combinado? Aí eles, legal. Aí a gente começou a conversar sobre as coisas que o pai queria, tal. E aí o Felipe trouxe falas assim, meu pai é muito básico. Eu falei assim, eu sei, isso é muito bom, né? Aí a gente foi na Zara, ele foi ver um tênis, mas não lembrava o tênis. Enfim, acabou que agora eu vou dar um vinho para ele e uns chocolates. É uma linha de chocolate super legal que saiu da Hershey's, de café, de caramelo, que, diga-se de passagem, é uma delícia. E eu sei que ele gosta disso, porque acabou que a gente foi na Zara e meu filho falou, mãe, o pai não quer nada da Zara, o pai já tem as coisas. Eu falei, tá bom. O tênis ficou um valor muito fora do que eu tava me propondo a investir, entendeu? E ainda ele tinha falado, mãe, ele tinha falado um valor primeiro, eu falei, esse valor dá. Mas eu acho que por conta do Dia dos Pais aumentou o valor dos tênis. E aí se eu procurasse na internet não daria tempo, com certeza eu acharia mais barato. E aí a gente acabou falando, vamos fazer dessa forma? Aí o Indufê falou assim, o pai ama vinho. Eu falei, eu sei, então vai fazer alguma coisa que o pai gosta. Eu falei, beleza. Então vamos seguir nessa linha. E a ideia é que eles entendam, e foi isso que eu expliquei para eles, que quanto mais a gente lança essa semente de amor, de servir, de presentear. Eu tenho uma premissa, por exemplo, se eu vou a primeira vez na sua casa, eu vou dar algo para você, um presente, uma coisa simples, porque é uma forma de agradecimento pelo convite de eu estar lá, né? Então, é aquilo, o que eu quero viver, eu lanço primeiro, eu faço primeiro, falei isso para os meninos. Então, é muito importante a gente ensinar esse caminho para os nossos filhos, né? Então eu tô seguindo dessa maneira. Então por isso que eu quis até mesmo compartilhar com vocês sobre isso. E pra gente finalizar esse vídeo, hoje vai fazer a instalação dos móveis. Aí se vocês quiserem, me conta aqui nos comentários se vocês querem que eu faça um tour de como ficou minha casa com as mudanças, com as coisas que eu trouxe, me avisa que eu faço. Eu quero te fazer um convite para você vir participar do meu grupo aqui no WhatsApp, que eu vou deixar o link. O nome do grupo chama Desperta Mulher. Vou até ler para você. Sou força, luz, amor em movimento. É essa a ideia do grupo. Ali eu quero propor para vocês um desafio de 7 dias gratuito para a gente trabalhar jejum, exercício físico e mentalidade, tá? Vai ser gratuito. E depois eu quero abrir uma oportunidade para a gente fazer uma mentoria em grupo. Por quê? O que está acontecendo? Vem muitas mulheres para poder fazer a mentoria individual, mas acaba que não tem a condição para investir. Se a gente faz em grupo, a gente consegue fazer com que seja com um valor diferente. E aí mais mulheres podem entrar e participar. E sem contar no poder do grupo, né? A gente sabe, eu de verdade, eu amo o poder de um grupo e o quanto as trocas que existem entre as mulheres que se formam, essa egrégora, é muito potente. Então, eu creio muito tanto no grupo que está vindo se formar em relação ao desafio que é gratuito, quanto o grupo que é
da mentoria em grupo. Então, eu já até orei por isso. Então, eu já lancei as sementes e creio nessa colheita. Então, se faz sentido para você, se você quer participar do desafio gratuito, entra aqui embaixo, tá? Aí, os próximos passos eu vou dando por lá e também nos próximos vídeos aqui, tá? Eu já tenho as datas. O desafio, ele vai começar dia 25/8, mas eu vou pôr todas essas informações lá no grupo, tá bom? Enfim, era isso que eu queria compartilhar. Compartilhei, abri o coração, contei várias coisas do que tá acontecendo aqui pra você. Se você gostou, não esquece de dar seu like. Se você puder comentar aqui pra mim, me dar um feedback nesse vídeo também, vai ser muito importante pra mim. E a gente segue firme e forte nos dias mais desafiadores. A gente diminui o ritmo, mas a gente não desiste do processo. A gente continua vencendo um dia de cada vez. Combinado? Espero que tenha feito sentido compartilhar um pouco dessa jornada. Obrigada pela sua companhia até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.